faz a prece de abertura para a gente, por favor. O microfone está desativado. Faz parte. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso amado Mestre Jesus, para nesse momento darmos início mais um trabalho da comunidade espírita Allan Kardec, que vem contribuir para que o espiritismo possa ser conhecido por todos nós. Então também pedimos à espiritualidade presente, que sempre atua junto àqueles que têm boa vontade, que possa estar presente aqui, incluindo a Danuta, para que os benefícios dessa noite sejam profícuos e sejam de bom proveito a todos aqui sintonizados, e também aqueles irmãos do mundo espiritual que são trazidos para o aprendizado dessas lições. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Obrigado, Sérgio. Boa noite a todos. Vamos falar hoje sobre a busca da felicidade. Vamos falar um pouquinho desse tema que é muito que todos buscam, né? Nessa existência da maneira que nos cabe, né? O que seria a felicidade para nós, né? A felicidade seria uma conquista íntima, só que muito ainda associada a questões financeiras, questões materiais, e bem-estar orgânico. Ser feliz no nosso entendimento é ter posses, bens e coisas materiais, enfim, né? Tudo que a gente almeja ter nessa vida. Porém, será que podemos encontrá-la nessa existência? Né? Aí é uma questão que Kardec pergunta, né, aos espíritos, no Livro dos Espíritos, se a gente poderia gozar de uma felicidade plena nessa existência, né? E eles respondem que não, né? Devido ao nosso grau evolutivo, né? E o planeta também onde nós estamos inseridos, né? Tendo em vista de que essa felicidade plena não pode ser alcançada nesse plano em que nós estamos inseridos. No Evangelho segundo o Espiritismo, também tem uma passagem bíblica de Eclesiastes sobre a felicidade não é deste mundo, né? Bom, com efeito disso, nem fortuna, nem juventude, nenhum estado nessa existência poderíamos gozar de uma vida feliz, plena, por questões do nosso plano também, né? Diante disso, é inconcebível que mesmo os trabalhadores que tenham que almejam muito, né, de coisas financeiras, consigam alcançar essa felicidade, porque nem mesmo aqueles que eles invejam, aqueles que eles almejam chegar, gozam de uma felicidade plena. Tendo em vista que esse mundo é de provas e expiações, né? Temos que considerar as nossas expectativas diante das realidades, da realidade do nosso plano espiritual. O que seria isso, né? Segundo o budismo, são 4 pilares da nossa existência, né? Nascimento, envelhecimento, doença e a morte. Então, por esses 4 aspectos somente, já não conseguiríamos ter uma felicidade plena, né? Tendo em vista de que estamos completamente limitados nesse plano espiritual, nesse plano que estamos inseridos. Mas, porém, apesar de nós não podermos ter essa felicidade plena, né, de conseguir alcançar aquilo que a gente deseja nesse plano onde estamos inseridos, nós podemos sim gozar de uma felicidade que nos cabe,
né? A felicidade que nos cabe seria uma evolução intelectual, né? Nós podemos, sim, ter bens, também comer bem, se alimentar bem, não quer dizer comer muito, né? A gente tem que se alimentar bem, tem que ter uma boa alimentação, a gente tem que procurar, sim, ter o melhor. Se a gente pode trocar o carro, se a gente pode ter uma melhor casa, se a gente, né, pode gozar de uma evolução moral também com os nossos estudos, né? E isso é muito bom, a gente poder estudar, passar para os outros aquilo que a gente sabemos, né? Aquilo que a gente vai conhecendo, aquilo que a gente vai adquirindo ao longo do caminho, né? Tanto no espiritismo, como na profissão, como nos trabalhos voluntários, nos trabalhos sociais. Então, assim, tudo isso é uma forma de felicidade, né? Estar momentos com os nossos entes queridos. Então, podemos, sim, gozar de uma felicidade, mas não uma felicidade plena, uma felicidade completa, como aqueles seres que já se desprenderam da matéria, né? Como os espíritos puros, como a gente conhece, né? Como anjos, arcanjos e serafins. Esses já passaram por todas essas provas que nós estamos ainda passando, né? Já desapegaram das questões materiais, e hoje, sim, eles gozam de uma felicidade inalterada, né? Que a gente não pode ainda, até pelas limitações do corpo físico, né? E agora eles são mensageiros de Deus, né? Que a gente chama de mensageiros ou ministros de Deus, né? Na Terra, é claro que as provas e expiações dependem da gente abrandar os males também, né? Então, devido a cada grau evolutivo, a gente vai poder gozar de uma felicidade. E aquilo que, para mim, às vezes é uma felicidade, para o outro que está passando por determinada situação, não é. Então, às vezes, a gente encontra, se depara com pessoas assim, uma pessoa que está no hospital, por exemplo, a felicidade para ela é o quê? É a doença, é a cura, né? Agora, aquela outra pessoa que está passando por um revés financeiro, a felicidade para ela seria o quê? É conseguir, né, quitar, liquidar suas dívidas, né? Então, cada momento da nossa existência, a gente vai ter uma felicidade que a gente vai buscar, né? É aquilo quando a gente é adolescente, é a mesma coisa. Digamos assim, um adolescente de 14, 15 anos, a felicidade para ele é o quê? É ele completar a maioridade, ele tirar a sua habilitação, então, assim, se formar. Ao chegar na maioridade, ele vai buscar outra felicidade, né? São as felicidades que a gente pode alcançar aqui na Terra. Aí ele vai querer se casar, ele vai querer ter filhos, e assim vai. Em cada situação, em cada circunstância da vida, a gente vai buscando, né, a partir do momento em que cada um vive. Mas a felicidade não vai ser completa, né? Justamente pela situação de expectativa versus a nossa realidade. A nossa realidade não nos permite, porque vamos envelhecer, vamos adoecer, e nesse plano, nessa existência que nós estamos, nós teremos a felicidade sempre incompleta, né? Mas podemos sim gozar das felicidades que nos cabem, aproveitar os momentos que são bons, não nos prender a certas coisas que não vão realmente trazer a felicidade. Então, uma das maiores questões é a busca do conhecimento, né, das melhorias que nós podemos estar alcançando, né, em cada tempo, né? Então, devido a essa felicidade ser relativa, até mesmo ao nosso grau evolutivo, então temos essa situação onde sempre teremos que essa situação onde a gente vai ter sempre essa limitação de felicidade devido às nossas provas e expiações, tá? Eu trouxe aqui uma passagem, né, até bíblica de Mateus, que ele fala muito sobre não ajunteis os tesouros na terra,
onde a traça e o caruncho os corrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para os tesouros no céu, onde nem a traça nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam, pois é onde está teu tesouro, aí estará também seu coração. É uma passagem de Mateus, está no versículo 6, 19 ao 21, tá? Costumeiramente, é considerado a partir de que a felicidade tem ordens e valores materiais, né? Que é bem compreensível. Ele vem de paradigmas de que nós fomos, nas nossas existências anteriores, nós fomos educados para viver materialmente. Por mais que as religiões nos trouxessem um entendimento de Deus, da espiritualidade, porém a gente nunca conseguiu viver isso numa plenitude, de entender que somos seres espirituais, né? Devido a essa falta de entendimento da espiritualidade, as felicidades que nós buscamos são as felicidades materiais. Então, com esses princípios, né, de que a gente não somos seres que ainda no íntimo né, a gente, por ser espírita, ainda tem essa visão, mas acredita nesse lado espiritual. Os espíritos eram passados para a gente como fantasmas, como aquelas pessoas que apareciam com lençóis, então era mesmo fantasma. A gente tinha uma situação onde antigamente nós víamos espíritos como fantasmas, então isso também causou um bloqueio, né, na nossa procura pela felicidade, porque nós não vimos o mundo do lado espiritual como ele deve ser feito, como uma evolução da mente, como uma evolução do espírito também, como a gente poderia procurar evoluir, né? Não somente buscar a felicidade em coisas que têm questões financeiras. Por exemplo, eu busco a felicidade até eu conquistar minha casa, até eu conquistar meu carro e etc. Mas buscar a felicidade em aprender, em desenvolver, em melhorar, né, a nossa condição também sentimental, trabalhar os nossos sentimentos, o nosso intelecto, a nossa parte emocional também, tá? Porque isso é muito importante. Nós vemos que muitas pessoas passam por situações de suicídio e pessoas que têm condições financeiras muito boas, né? Que gozam de uma vida com uma situação financeira muito boa. Eu já vi relatos de amigas que trabalhavam em hospitais, que tinham amigos médicos que se formaram, né? E nunca tiveram que harmonizar essa parte íntima, essa parte interior, essa parte espiritual. Então, por falta desse conhecimento, essas pessoas se deparavam com situações onde ia ter que fazer como que é? Agora me fugiu a palavra. Quando eles iam fazer um intensivo, numa UTI, por exemplo, eles começavam a lidar com situações muito graves, eram pessoas com situações financeiras muito boas, né? Tinha aqueles carros que muitos, né, almejam conquistar, aqueles cargos também que muitas pessoas desejam conquistar e não conseguiram, talvez não consigam, mas por outro lado eles não tinham essa harmonia espiritual, né? Onde essas pessoas acabam entrando em um trabalho e acabam se suicidando. Isso é muito comum, principalmente entre médicos que têm que lidar muito com a morte, né? Então, assim, eu ouvi relatos e vários relatos sobre isso. Não só isso, nós vemos muito situações de jovens de classe média alta que entram em situação de droga, de vícios, acabam tendo homicídios, suicídios e outras situações onde, mesmo com uma parte financeira, uma boa, né, uma questão financeira muito bem resolvida, não conseguiram, né, conquistar essa felicidade, justamente porque ainda não estão conseguindo harmonizar a parte espiritual.
E essa é uma realidade que a gente depara muito, né? Uma situação que a gente vê muito. Vamos lá. Então, felicidade costuma se relacionar com posses e materiais. E não é isso, né? Então, a gente tem que começar a buscar essa felicidade, essa harmonia interior, né? E alcançar um outro grau de felicidade, né? Um outro nível de felicidade. Claro que cada um vai passar por uma determinada situação em cada período da vida que vai fazer com que ela também impulsione e aprenda, né? Não podemos pensar a felicidade para uma pessoa que já está muito bem espiritualmente resolvida com aquela pessoa que ainda está totalmente desarmonizada. O entendimento de felicidade para cada um vai ser um diferente do outro. Então, esses discursos de felicidade vão sempre estar, nesse plano atual, atrelados à riqueza, a bens, com isso, nós acabamos jogando, retrocedendo no nosso processo, né, evolutivo. Então, enquanto a gente estiver relacionando a nossa felicidade com coisas que possam, conquistas materiais, né, conforme eu tinha dito, não que a gente não possa adquirir bens, posses e não possa querer, né, gozar de uma vida mais confortável, mas temos que buscar a felicidade a cada momento, né? No trabalho, na harmonia, na família, nas coisas que aprendemos, né? Naquilo que a gente pode passar para o outro, naquilo que a gente pode ensinar, porque é tão bom a gente poder passar para alguém aquilo que a gente já sabe, passar para alguém aquilo que a gente já aprendeu. É tão bom a gente poder viajar também, ter uma condição boa para a gente viajar, para a gente conhecer uma nova cultura, né? Para a gente ter esse grau de felicidade que nos cabe, que a gente pode alcançar, né? Não aquele grau de felicidade que acaba sendo surreal, acaba sendo às vezes, né? Às vezes a pessoa fica assim, ai, felicidade para mim é ganhar na Mega Sena, é ganhar um prêmio na loteria, é ter posses, é ter bens, é isso, ficar rica. Não é isso, não é assim que funciona, né? Cada um está destinado a uma situação. Então, se a gente continuar pensando dessa forma, nós vamos estar retrocedendo ao invés de estarmos avançando, né? Buscar realmente a felicidade que a gente pode alcançar, aquela felicidade que nem eu disse na passagem de Mateus, ela não cabe à terra, a felicidade do céu, né? Porque aquilo que Deus nos incumbiu materialmente é para bem de todos, né? Então a verdadeira felicidade está no nosso íntimo, né? Da gente conseguir conquistar essa maturidade espiritual que a gente deseja, ter um maior entendimento, conseguir, né, contribuir mais, nós ainda estamos muito, muito aquém disso, né, contribuir mais com o nosso próximo, seja com uma palavra amiga, seja com um tempinho, né, que nos cabe, tentar buscar essa felicidade na família, essa harmonia que às vezes é muito difícil no trabalho. Então, essa é a felicidade que procuramos. Tem uma mensagem de Vicente Carvalho que ele cita que a felicidade é como um pomo, né? Um pomo, que nunca pomos onde estamos e onde pomos nunca estamos, como um fruto, né? A gente sempre coloca a felicidade onde a gente não está. E, na verdade, a gente deveria colocar a felicidade sempre onde estamos, a cada momento que a gente vive. Nem sempre é possível, a gente vai passar por situações de doenças, né, enfermidade na família, ou outras situações, revés financeiros, que não vai nos caber a felicidade. Mas tentamos, né, mesmo assim, tentando conseguir colocar essa felicidade no nosso presente, no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso momento presente, né, nos nossos filhos, nos nossos familiares. Então, devemos começar a refletir, né, pensar
como seres espirituais que somos, né? E que a felicidade não pode estar projetada para longe. Essa felicidade deve estar junto de nós. Só assim nós conseguiremos também, né, espiritualmente também evoluir, né? Se desprender desses aspectos tão materiais que nós nos prendemos aqui, né? Então, felicidade não deve estar projetada para longe. Bom, então, essa situação que a gente fala sobre conforto, que a gente persegue, né, esse conforto, claro que ele vai nos dar uma satisfação, né? Quem não gostaria de ter, né, uma posição econômica melhor, quem não gostaria de ter dinheiro, ou até mesmo ser famosos, né? Poucos, se a gente parar e conversar e saber realmente do seu íntimo, poucos diriam, eu não gostaria de ter dinheiro, eu não gostaria de ter posses ou ser financeiramente muito bem-sucedido, ou até mesmo não ter nenhuma posição, né, na sociedade. Poucos daqueles que vivem, né, nesse plano com a gente vão dizer que não, né? Então, a felicidade também traz dimensões psicológicas. Por isso, quando muitas pessoas, às vezes, está com algum problema, alguma situação, vai visitar os hospitais. E ali eles se deparam com, como que eu posso dizer, e acaba se surpreendendo, porque muitas vezes a pessoa vai estar numa situação difícil, eu vou visitar os hospitais para me melhorar, ou eu vou fazer caridade numa sociedade de condição inferior. E ali a pessoa acaba tomando uma bofetada, porque ela chega num hospital e vê que aquela pessoa que está ali, às vezes, num leito, né, com cuidados paliativos, já esperando para fazer a passagem, ela acaba se deparando com uma pessoa completamente espiritualizada. Aquela pessoa que já tem essa harmonia e que já alcançou esse grau de considerado, né, de entendimento, né, e que a felicidade que a outra pessoa está buscando, às vezes, está no corpo físico e não no nosso espírito, né? Embora também o corpo físico faça parte, né? Então, o modo como a gente vive por dentro também, né? O modo em que a gente vai, que a gente pensa, as coisas que a gente pensa, nossa energia, a gente vai botando para fora. Então, isso vai exteriorizando, né? E aí acaba que a gente vai trazendo a felicidade para o nosso ambiente, né? Aquilo que somos por dentro, nós também vamos exteriorizando na nossa casa, no nosso ambiente. Se você tem uma harmonia interna, se você tem bons pensamentos ali, você vai exteriorizando também. Então, isso também é muito importante. Os nossos bons pensamentos, a nossa harmonia interna, para a gente conseguir exteriorizar isso, passar para aqueles que estão próximos, até mesmo para a gente que já tem esse entendimento, passar, né, um conforto para aquelas pessoas que estão às nossas voltas e às vezes está passando por alguma situação, né, com outro entendimento da situação. Muitas vezes a gente vai encontrar na nossa existência pessoas muito pobres, né, que são muito contentes, muito felizes, e ao mesmo tempo vamos encontrar ricos muito desgraçados, né, com a palavra desgraçados, mas no sentido de ainda como se fossem miseráveis, né? É uma pessoa que às vezes tem posses, mas ainda vive como miserável porque internamente não consegue às vezes ter essa felicidade que às vezes você vê que uma pessoa carente, mas tem uma família super amorosa, são irmãos super compreensivos, e às vezes você vê assim famílias ricas que brigam por posses, que brigam por cargos,
que ao mesmo tempo que tem muito, não desfrutam de muita coisa nessa existência atual, né? Então, daí eu volto àquela questão, né, que eu falei para vocês sobre esses ricos que acabam tendo muitos suicidas na família, justamente pela essa falta de harmonia, por estar muito envolvido no aspecto material da situação da existência, né? Por faltar essa harmonia interior, acaba se exteriorizando isso no ambiente em que elas vivem. E daí a gente acaba vendo nos noticiários, né? Essas tragédias, né? Que eu particularmente nem gosto muito de ver, mas que está aí todo dia. As tragédias que nós acompanhamos por justamente essa situação que a pessoa não tem essa harmonia interior na família. Então, mais ou menos por aí. Então, o conforto ajuda, mas não é o essencial, né? Que é a harmonia, que é a gente ter um entendimento da nossa felicidade, né? Do que buscamos e traçar metas que são alcançáveis de felicidade, né? Não ficar buscando, né, coisas absurdas, não ficar presas em prêmios e jogos, em dinheiro, em carro. Tentar cada vez mais a gente se desprender desse nossos aspectos que são muito ainda presos à matéria, né? Então buscar a felicidade que realmente vem do céu, que são as pessoas que nos acompanham, que são os momentos felizes, né? Que são esses momentos agradáveis que vivemos com aquelas pessoas que amamos, essas pessoas que são os amigos nossos queridos também, que encontramos no centro, que encontramos na escola, aqueles amigos que a gente leva para a vida, aqueles amigos do trabalho. Então, levar para eles, tentar buscar essa felicidade a todo momento, não ficar preso a coisas, né, que nos prendem à matéria, para a gente conseguir alcançar, né, também um, um grau evolutivo que nos leve a um plano espiritual, né, mais evoluído. Bom, aquilo, né, se estiver no mundo vendo e vivendo como uma escola, né, se a gente viver no mundo como uma escola, como um lar, como uma situação de aprendizado, né, sempre amparada, a gente vai aproveitar muito, né, dessa existência para a gente evoluir. Então, se a gente vê o mundo como um lugar de bens, posses e coisas que não nos trazem nada, a gente vai acabar desperdiçando a nossa existência. Então, se a gente estiver vendo e vivendo no mundo uma harmonia, uma escola, um aprendizado, ensinando, aprendendo, lendo, estudando, buscando informação, a gente vai estar aproveitando muito essa existência para evoluir. Então, a felicidade realmente não é desse mundo, mas ela está dentro de nós. Então, no entanto, podemos ser felizes na Terra, né? É o quanto a Terra nos permite ser felizes. Vamos buscar a felicidade maior que o mundo nos permite, que o mundo nos enseja. Então, vamos tentar buscar, né, nessa existência, a maior felicidade que a gente consegue dentro das possibilidades que o mundo nos permite viver e ser feliz. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero, não sei se tem alguma dúvida, espero ter deixado essa mensagem aí do que é a busca pela felicidade. Walter tá aí? Pedi pro Walter fazer a nossa prece. Walter não, desculpa, Wagner. Você tá com o login do Walter, esqueci, desculpa, Walter. Então, nesse momento, vamos agradecer a espiritualidade que nos ajudou nesse momento, que intuiu a Danutra a fazer essa palestra, que nos esclareceu muito.
agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, agradecer pela oportunidade, pelos amigos, pela família, agradecer por tudo. Agradecer a Danuta, que disponibilizou seu tempo para nos iluminar com essa palestra. E vamos encerrar com a oração do Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Danuta. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.